A pergunta que eu quero fazer é uma indagação que as pessoas vêm manifestando nos últimos tempos, sobretudo depois que o Trump, aí, a tentativa dele de reverter a fraude, malogrou. As pessoas perguntam qual seria o futuro do Partido Republicano. Eu vejo que muitas pessoas falam que não há mais futuro, não há mais possibilidade de mudança, teria que partir para uma terceira via partidária. Pelo que eu acompanho de política, eu vejo algumas movimentações para se criar o Patriot Party e tudo mais. E aí a minha pergunta vem de um conteúdo que você mesmo compartilhou no Twitter, que foi um comentarista político daí, não me recordo o nome agora. Ele dava algumas sugestões para o futuro do Partido Republicano. Entre elas, se aproximar mais dos trabalhadores, dos blue collars, né? Se aproximar mais também dos estudantes e dessa faixa etária mais juvenil. E ter um posicionamento mais patriota, mais anti-China e um pleito mais fortalecido também com relação às liberdades, sobretudo a liberdade religiosa. Só que ao ler aquilo eu fiquei um pouco intrigado, porque a minha leitura pessoal, e de quem também já teve a oportunidade de morar uma temporada aí, se envolver com a política aí, é a de que o Partido Republicano ele meio que já segue essas diretrizes, né? Então, por exemplo, eu me juntei a um grupo dos College Republicans na universidade que eu estudei, e eu percebi que havia um engajamento de uma juventude conservadora. Óbvio, morei na Geórgia, que é um estado conservador e tal, mas você tem chapters espalhados pelo país inteiro. Então, me parece que existe já, talvez uma parcela mínima, mas existe já essa penetração nesse nicho, né? E ele diz também que o partido tem que largar a mão de falar, levantar teorias doidas, teorias malucas. Ele não especificou exatamente quais. Mas eu queria a sua leitura do que você vê dessa questão do futuro, do horizonte aí do Partido Republicano. Você acredita mesmo de que o Trump tenha que sair do partido, montar um outro partido, e os trumpistas dentro do Partido Republicano também baterem em retirada? Qual é a sua análise sobre isso? Certo, vamos lá, é uma ótima pergunta. Todas as tentativas, desde que o Partido Republicano foi criado, recriado, né? O Partido Republicano, ele, na verdade, o Partido Republicano que a gente tem, ele não é o primeiro Partido Republicano nos Estados Unidos, né? Não vou entrar aqui numa história, mas o partido original era o Democrata Republicano, depois ele foi rompido, ficou só o Partido Democrata, né? O partido do Thomas Jefferson, né? O partido original ficou só o Democrata, os republicanos se separaram, o Partido Republicano acabou e foi refundado aí na figura do Abraham Lincoln como um partido abolicionista. Todas as vezes desde a eleição aí de 1860, desde essa época, você tem essa divisão entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Várias vezes você teve uma insatisfação dentro de um partido, ou o partido foi rompido. No caso da própria eleição de 1860, que você teve a eleição do Abraham Lincoln, né, que foi a eleição de ruptura dos Estados Unidos, que causou a Guerra Civil, você teve o Partido Democrata rompendo em dois partidos. Uma parte que era completamente anti-abolicionista e uma parte que era menos radicalmente anti-abolicionista, e isso que deu a vitória esmagadora aí ao Abraham Lincoln, porque, enfim, dividiu os votos do Partido Democrata no Sul, e você também teve o Partido da União Constitucionalista. Então você teve uma divisão entre os partidos que seriam mais alinhados ao Democrata e uma união do Partido Republicano. O Partido Republicano ganhou. Depois tem outros exemplos na história, né? No início do século XX, o Teddy Roosevelt rompeu com o Partido Republicano e fundou o Partido Progressista, né? Ficou o partido do Bull Moose Party, e isso também acabou custando aos republicanos a eleição. Você teve também, em 1996, o Partido Republicano teve um racha, né? Você teve o Ross Perot saindo como candidato reformista, e você, com essa divisão, acabou dando a vitória ao Bill Clinton. Dentro do próprio Partido Democrata, no ano 2000, você teve esqueci o nome dele agora, o candidato do Partido Verde, que custou ao
Meu Deus, o nome dele, o maluco ambientalista lá. Al Gore. Al Gore. Custou ao Gore a votação na Flórida e, portanto, deu a vitória ao George Bush, né, que ganhou a eleição por causa da Flórida e por causa de um picadinho de voto. E tem outros exemplos históricos. Mas eu não quero aqui me estender na história, mas o meu ponto nessa história toda é o seguinte: toda vez que você gera, o sistema americano ele funciona muito bem com dois partidos. Toda vez que você gera fragmentação na base de um partido, você dá a vitória para o outro. É isso que significa. Então você criar um outro partido é uma loucura. Até porque hoje a maioria do Partido Republicano, principalmente nos congressistas, nem tanto nos congressistas que eu digo nos representantes, nem tanto no Senado, mas sem dúvida nos representantes, a maioria dos representantes é dessa nova linha. Porque o que aconteceu rapidamente, o que aconteceu com a divisão no mundo, né? Antigamente você tinha a esquerda era o partido dos trabalhadores, era o partido operário, a esquerda controlava o partido trabalhista na Inglaterra, no Reino Unido, né? Controlava sempre o Brasil, né? O partido dos trabalhadores, eles sempre tiveram os trabalhadores, a classe trabalhadora do lado deles. A classe trabalhadores e muitas vezes a classe agrária. Quantos movimentos dos sem terras, quantos movimentos a revolução socialista maoísta foi feita com os trabalhadores do campo, né? Toda essa utilização do camponês como e em certa medida o soviético também, né? Toda essa utilização camponesa como associada à esquerda e dos trabalhadores braçais associados à esquerda, ela sempre foi muito grande no século XX. Isso começa a ruir nos anos 2000, né? Os trabalhadores estavam bem. Então, desde os anos 2000, você começa a ver os trabalhadores se dissociando dessa nova pauta que passou a ser a pauta da esquerda, uma pauta neomarxista, identitária, antifamiliar. Você começou a ver uma migração dos votos dos trabalhadores rurais e da cidade, dos trabalhadores, do que se chama de blue collar, né, um trabalhador braçal. Você viu uma migração desses quase que completa aí agora nos últimos anos para partidos de direita, partidos conservadores, né? Então você vê, se você observar a base do presidente Donald Trump e a base do presidente Bolsonaro, são dois exemplos muito icônicos. O Bolsonaro tem quase todo o voto dos trabalhadores do campo e uma votação muito expressiva do trabalhador comum, do trabalhador braçal, trabalhador de fábrica, a gente que trabalha e carrega o país nas costas. O Donald Trump muito parecido. Enquanto a esquerda perdeu completamente esse eleitor e passou a ser composta de uma neoburguesia culpada, de uma juventude, muito jovens, muito identitária. Você vê isso muito forte nos centros urbanos. Se você olhar o mapa americano nessa última eleição, você vai ver o país inteiro vermelho, vermelho é a cor do Partido Republicano aqui, e nas grandes cidades, muita votação azul. Como as pessoas vivem muito na grande cidade, eles acabam tendo muito voto. E eu estou dizendo isso porque, sem dúvida nenhuma, hoje o Partido Republicano está associado a esse trabalhador blue collar, trabalhador agrícola, ao homem comum. Enquanto o Partido Democrata virou o partido das elites, o partido dos subúrbios ricos, o partido das grandes cidades, eu brinco de chamar os partidos dos comedores de Caesar salad, dos comedores de cupcake, sushi, etc. Então, enquanto o Partido Republicano é o partido é o partido do churrascão, é o partido da dobradinha, é o partido das pessoas comuns, do arroz com feijão, né? Então, eu acho uma sandice você falar em fundar um novo partido. Talvez o Donald Trump escolha esse caminho. Às vezes ele escolhe só para ter força para negociar, fala que vai fazer, mas não vai fazer mesmo, como uma estratégia de negociação na mesa, para gerar medo dentro dos republicanos, porque ele sabe que se houver a divisão, ele talvez use isso como estratégia de negociação. Do ponto de vista prático, eu acho uma sandice. Porque é muito ruim eleitoralmente, e porque os republicanos esse republicano arroz com feijão aqui, já controla a maior parte dentro do partido. E o sistema, isso é muito importante, o sistema americano é um sistema de primárias.
Então, por ser um sistema de primárias, a possibilidade de você do eleitor tomar o seu partido de volta, ela é imensa. Então, minha opinião é, uma parte maior do Partido Republicano vai ser tomada por esse republicano trabalhador.